E você vê igrejas que hoje atualizaram a forma e acabaram perdendo a essência. Isso é uma coisa que você vê com preocupação isso? Você percebe esse tipo de mudança? Quais as mudanças que você tem percebido nesse aspecto? Eu acredito que sim. Eu acredito que há muitos locais que estão perdendo talvez um pouco da essência e há lugares que não estão perdendo. Há lugares que... Eu acho que o que conecta a essência é uma coisa chamada comunhão com Deus. O que a gente não pode perder é o entendimento que a igreja é espiritual. Então a receita não muda. Às vezes a forma mudou. A receita é a mesma. Então qual que é a receita, por exemplo, que fizeram os nossos pais trazer a igreja até aqui? Oração, renúncia ao pecado, vida pura, comunhão com Deus, busca da direção de Deus, pregação bíblica genuína, jejum, consagração. São as disciplinas espirituais. Não pode mudar a receita. A forma do bolo, às vezes você bota o bolo em forma de estrela, em forma redonda. A forma não tem problema, ok? Eu acho que o problema é quando a gente se encanta muito com a forma e a gente muda a receita. A essência, eu acho que o caminho da receita é sempre o mesmo. Se a gente não mudar a receita, chega na essência, que é essa busca por Deus. O problema é quando a gente se encanta muito com a forma, com a estética do bolo, e aí negocia qualidade em troca disso. Eu acho que se a gente não perder esse vínculo de que... O que é a igreja? A igreja é um ser espiritual. É espiritual? É o Senhor que dirige? É. Precisamos então para vencer a carne, estar em comunhão com Deus? Isso daí. Precisamos ser o exemplo dos fiéis? Isso daí. Paulo fala que a condição para ser um ministro, um pastor, é ser uma pessoa irrepreensível? Isso daí. É a receita? Tá legal? Tá legal. Finca nisso. O que muda é contextualização. A receita mantém. A própria igreja em Roma, né? As catacumbas de Roma, né? A igreja fazia culto nas profundidades, né? Nas cavernas. E Deus estava ali. Hoje ela pode fazer culto fora, é só não perder a receita. E entender que a igreja sempre teve problema, né? É uma ilusão também a gente olhar para a igreja primitiva e achar que ela era perfeita. A igreja primitiva tinha gente que mentia por causa de benefício próprio, Ananias e Safira. Coríntios, então... Você vê, agora, uma coisa interessante de Corinto, porque Paulo começa a carta aos Coríntios dizendo que aquela igreja tinha todos os dons espirituais. Eu não conheço uma igreja que tenha todos os dons espirituais. A igreja de Corinto tinha. Mas Paulo não lidou com nenhuma igreja tão problemática como a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é o maior retrato para a gente que se alguém tem dons espirituais, mas não tem fruto do Espírito, ele não é uma pessoa espiritual. E ela não é uma igreja espiritual. A igreja que tinha todos os dons foi a igreja mais problemática. E aí a gente tinha partidarismo, gente que dizia eu sou de Apolo, sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Cristo. Gente que estava processando o irmão nos tribunais, na justiça. Gente que estava, por exemplo, comendo carnes sacrificadas a ídolos. Então você imagina que tinha os cultos a vários deuses. E aí o camarada às vezes comprava uma carne de um boi que foi sacrificado lá ao Deus, que era mais barato porque já tinha sido utilizado. Pegava uma pipoca na esquina. Aí os caras falam pro Paulo, mas aí pode ou não pode? Aí o Paulo fala o seguinte, tudo que vocês forem fazer, comer, beber, façam para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado nisso? Não, então evite isso. Olha que nível de maturidade que eles estavam vivenciando, tendo todos os dons. A igreja de Corinto, por exemplo, é a igreja que tem um contexto da ceia, em que as pessoas estavam indo naquilo que era chamado da festa ágape. Os que eram mais ricos levavam mais comidas para ostentação, para aparecer. Os que eram mais pobres não tinham nada para levar. E aí Paulo chega a dizer o seguinte, uns se fartam e outros passam fome. Então se vocês têm fome, comam em casa. O propósito da ceia não é isso daí. É totalmente diferente. Então olha a quantidade de problema que aquela igreja vai dando para Paulo. Tinha um problema, por exemplo, em um dos capítulos da primeira epístola aos Coríntios, de um rapaz que tinha problema sexual com a madrasta, membro da igreja. Então Paulo tem que resolver uma série de problemas naquela carta que a gente para e fala assim, como que o Espírito operava todos os dons? Era uma igreja espiritual? Em parte sim. Só que essencialmente ela era uma igreja carnal. Porque o que faz uma pessoa ser espiritual de verdade não é se ela tem os dons do Espírito ativados nela. Os dons é algo que Deus ativa em mim para servir ao corpo. O fruto do Espírito é algo que em mim manifesta a natureza de Deus. Então, se eu tenho todos os dons, mas não tenho fruto, eu posso ser uma pessoa que flui no mundo espiritual, mas posso ser uma pessoa carnal. Então, a igreja de Corinto é um problema. E é o ciclo da igreja primitiva, porque está no primeiro século. A igreja primitiva de Sardes tinha nome que vivia, mas estava morta. Éfeso tinha deixado o primeiro amor.
Laodiceia estava espiritualmente pobre, cega e nu. Então é o cenário para a gente que a igreja nunca foi perfeita. A igreja sempre teve seus problemas, suas imperfeições, seus atritos, mas as igrejas que venceram foram as igrejas que entenderam que o mistério do reino de Deus não está em ser perfeito, mas em buscar a cada dia esse aperfeiçoar. Eu gosto muito daquela frase que diz que santidade é o destino, santificação é o caminho. Então,